afinco e muito mais fluidez. Bom, inicio agora com uma rodada inicial de apresentação. Começa agora com o deputado, por favor. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite da CNI para falar sobre bioeconomia. Tive meus primeiros contatos com a bioeconomia, apesar de ser um engenheiro na área industrial, inclusive. Sou engenheiro mecânico formado, trabalhei muitos anos na Ródia, nas paradas de fábrica, mas a bioeconomia, para mim, por incrível que pareça, era um assunto relativamente recente. Eu era meio ignorante sobre isso. Não entendia que existia essa vertente. Como conheci ano passado o Bernardo, o Thiago, o pessoal da BBI, e eles propuseram a abertura dessa frente parlamentar, fizeram uma bela apresentação, falaram, temos que fazer isso urgentemente, porque esse é o nosso caminho do desenvolvimento sustentável. Então, estou deputado federal pelo estado de São Paulo, muito voltado na área de ambiente de negócios, desburocratização, reforma tributária, questões trabalhistas, e vejo com bons olhos, né, o potencial que o Brasil tem para poder fazer um desenvolvimento com preservação, quer dizer, uma preservação de forma inteligente e não simplesmente fechando os olhos para a realidade do meio ambiente, de modo que a gente tenha equilíbrio e o desenvolvimento de tudo que a gente tem de potencial. Então, minhas palavras iniciais aqui, agradeço novamente muito pelo convite, que a gente tenha um belíssimo debate. Ok, obrigado, deputado. Passa agora a palavra para o Gonçalo, para considerações iniciais. Gonçalo, por favor. Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite. Eu acho que o que a gente está vivendo aqui é liderado aí pela CNI, Davi, e, em nome disso eu te agradeço sinceramente, é o que vai levar ao desenvolvimento do país. Então, a gente tem aqui nessa tela de computador, né, a academia, o setor produtivo e as políticas públicas. É isso que leva ao desenvolvimento de um país. A gente vive uma sociedade de conhecimento. O tempo, né, até mesmo de uma sociedade de indústria pesada, isso passou. E o Brasil tem que resistir bravamente, né, às tentações de se converter simplesmente em um exportador de matéria-prima, né? Mesmo que elaborada minimamente através da agricultura, mas a gente tem que resistir a isso. E é exatamente na nossa vantagem competitiva, não apenas pela natureza, né, pelo que a gente já encontrou aqui, mas pela formação que a nossa sociedade gerou, né, na nossa população, que, infelizmente, por causa dessa má distribuição de renda, muitas vezes fica camuflada, mas o fato é que o Brasil hoje é uma potência científica. E essa potência científica ela tem que se converter em uma potência tecnológica, né? Gerando emprego, renda, igualdade social. Então, a gente tem tudo para isso. E o que eu enxergo aqui nessa tela de computador é justamente a conjunção desses atores e vai depender de nós, da nossa capacidade, da nossa competência, converter isso em uma nação, né, desenvolvida e mostrar que realmente o Brasil é o país do futuro, é a civilização do futuro e é um futuro que chega, é um futuro para sempre. Bom, é isso que eu queria dizer. Agradeço muito a CNI novamente, a honra de poder ter liderado esse estudo, né, que eu espero que seja útil para os próximos passos aí de um roadmap da bioeconomia. Ok, muito obrigado, Gonçalo. Passa a palavra agora para a Roseli. Por favor, Roseli. Está sem som, Roseli. Não mudo. Tem que acontecer isso na live. Bom dia, gente. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema que é tão importante. Acho que importante para o Brasil, importante nesse momento em que a gente precisa retomar, né, a economia, e se a gente fizer isso de um jeito sustentável, acho que o Brasil passa a ocupar o lugar que ele realmente merece, né, no ecossistema, tanto econômico quanto de nação, que tem uma biodiversidade riquíssima e que sabe trabalhar com ela de maneira sustentável.
Eu estou representando a Natura, eu sou Head Global, né, de pesquisa avançada e desenvolvimento de produtos, e na Natura a gente acredita muito que as empresas, elas podem e devem gerar impacto positivo em todas as dimensões que o crescimento, em todas as dimensões, que esse crescimento econômico, ele pode sim estar ligado à promoção de bem-estar, à promoção de uma sociedade mais igualitária e ambientalmente mais preservada. Então, é muito legal estar aqui, a gente é parceiro da CNI nesse tema, e trabalhamos fortemente para que a bioeconomia ela venha a ocupar o espaço da maneira, o espaço que ela pode ocupar da maneira mais sustentável possível. Então, muito obrigada pelo convite e estamos aí, vamos lá. Ok, obrigado, Roseli. E imagino que um dos principais objetivos aí desse estudo, né, como eu vinha falando com o Gonçalo anteriormente, era de ter uma linguagem mais simplificada, mais objetiva, que a gente pudesse cada vez mais dar publicidade a esse tema, que no nosso entendimento não era tão bem difundido aí na sociedade civil como um todo. Né? A gente teve alguns sinais, como, por exemplo, o protocolo de Nagoya, né? O entendimento mesmo no parlamento, não é isso, deputado? Era de uma forma aí bastante reduzida, então precisou se fazer aí um trabalho também de publicidade, de entendimento, de simplificação do que era esse protocolo de Nagoya. Mesma coisa a bioeconomia, é uma agenda bastante pouco conhecida ainda no Brasil, mas que tem um potencial gigante aí de desenvolvimento e é capaz de colocar o Brasil aí na liderança, né, em termos aí, né, de agenda. Mas eu passo a palavra agora para o deputado, para ele falar um pouquinho para a gente qual que é o papel da frente parlamentar, o qual ele lidera. A grande missão da frente parlamentar é justamente o que você acabou de falar. A bioeconomia tem que estar no nosso dia a dia, no nosso conhecimento, na nossa palavra, e dos jovens também, não estou falando só dos parlamentares, estou falando dos jovens, como uma coisa que é de futuro, que o Brasil tem muitas oportunidades e que não é algo que vai demorar muito mais para acontecer. Veja, eu digo até o exemplo que acontece aqui em casa, né? Quando eu comecei a explicar toda a questão da economia circular, que aí tem a ver com resíduos sólidos, que tem a ver com uma economia de baixíssimo carbono, quando a gente começa a ver todos os estudos que eu estava aqui da Braskem, que com o desenvolvimento dos biopolímeros, né, dos bioinsumos, biomateriais, nós estamos falando de captura do CO2 da atmosfera via as plantas e fixando ele em materiais, que é o inverso da cadeia de origem fóssil. Na verdade, quando a gente fala em petróleo, nós estamos falando de carbono puramente armazenado lá embaixo e que nós estamos tirando ele de alguma forma, nós estamos emitindo ele na atmosfera. Então, a bioeconomia, se a gente mostra isso para os jovens que estão tão engajados, né, no meio ambiente e querem a preservação, eles começam a perceber que a indústria ela pode ajudar em muito o meio ambiente. Né? Quando a gente fala em biorefinaria, a gente só fala, quando a gente fala refinaria, a gente só pensa em coisa ruim, né? Que está emitindo gás, que está queimando, que está gerando plástico. E agora, estamos falando em biorefinaria, a gente vê uma outra pegada. O protocolo de Nagoya. Vamos falar do protocolo de Nagoya. Eu, ignorante, mas assumo minha ignorância, fui estudar, ver, falar o potencial dele. E o porquê que ele não andava? Porque havia um preconceito enorme do setor do agro, achando que ia pagar uma conta cara. Eles perceberam que quando tiveram essa segurança de que eles não estariam pagando essa conta cara, apoiaram, andou. Mas, vamos lá, quem redigiu o protocolo de Nagoya foi até o próprio Brasil, e ele mesmo não é signatário, quer dizer, as coisas assim que não dá para entender, quando a gente perde tempo com isso. Então, a frente parlamentar da Bio, ela tem vários cafés da manhã que a gente vai discutindo, uma discussão assim, atual, que fazer com a Amazônia, né? Ela entra, inclusive, na reforma tributária, porque vamos continuar com a Zona Franca de Manaus, mas a Zona Franca de Manaus teve uma contrapartida que o próprio povo amazonense fala, olha, veja o estado do Amazonas, por causa da Zona Franca de Manaus, é o estado mais preservado, porque a gente vai olhar para o lado, para o estado do Pará, é o estado que é mais desmatado, que tem grilagem, maiores problemas de terra e de desmatamento e de queimado, está no Pará.
Mas será que a Zona Franca de Manaus é isso mesmo? Quanto que ela custa? A discussão é, com a bioeconomia, o que a gente pode desenvolver em Manaus ou na Amazônia, de modo que a gente traga benefícios para a população, de modo que a gente consiga preservar o meio ambiente e usando a vocação da região, porque ficar construindo, ficar montando ar-condicionado e moto na Zona Franca de Manaus me parece uma coisa um pouco desatualizada. Eu até entendo, quando foi criada a Zona Franca de Manaus, de uma questão de ocupação, de ter aquilo como uma presença brasileira nessa região e mostrar que aquilo faz parte do Brasil e não do mundo, eu até entendo. Mas agora nós temos que procurar a vocação verdadeira. E com o avanço, né, da bioeconomia, e principalmente nas moléculas, né, no DNA, no banco genético que nós temos lá, tem muitos princípios ativos de alto valor agregado. Vamos falar de algumas iniciativas que houveram lá e que nós estamos falando e que são importantes, que estão aqui até pegando aqui, que foi abandonado, lá o CBA, o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Fizeram um super centro, mas aquilo, na minha opinião, tem que ser entregue à iniciativa privada, Natura, outras empresas, eu digo Natura aqui, por isso tem uma representante da Natura, tá certo? Mas temos N empresas farmacêuticas ou cosméticas que podem assumir aquilo e poder fazer, porque no final das contas, sabe, agora falando um pouco de Brasil, a gente não pode simplesmente deixar que isso escape das nossas mãos. O Brasil parece que é muito generoso com o mundo. A gente também tem que saber registrar essas patentes e propriedades industriais para poder dar retorno para nós. Então, a frente parlamentar, ela tem N possibilidades que nós estamos desenvolvendo. Tivemos uma belíssima palestra sobre insumos, né, bioinsumos e biomateriais, que eu também desconhecia, mas fantástico que o Brasil está desenvolvendo, a BASF junto com a Embrapa, de você fazer um bioinsumo na semente para poder fazer a retenção de nitrogênio no solo e de fósforo também, baseado numa molécula, né, numa bactéria, que você põe para poder usar muito menos fertilizante de origem fóssil. Quer dizer, você não precisa pegar NPK e ficar colocando no terreno o tempo todo, inserindo. Você consegue extrair isso da própria atmosfera via as plantas. Gente, eu acho isso lindo. E o que nós temos que fazer isso é divulgar. Os jovens têm que saber, os parlamentares têm que saber tudo que a gente tem de desenvolvimento. Soja hoje no Brasil praticamente não usa mais fertilizante nitrogenado porque tem um belo bioinsumo que consegue capturar esse nitrogênio da próxima atmosfera. Quem sabe isso? Quem está estudando, mas isso tinha que ser extremamente popular, para a gente poder mostrar como a gente está sendo muito responsável, uma das agriculturas mais responsáveis do mundo. Isso tem que ser mostrado para o mundo, para mostrar que a gente está fazendo as coisas bem feitas. Então, a Frente Parlamentar tem essas missões aí, e estamos divulgando e estamos mandando ver, com o belíssimo apoio da BBI e de todo mundo que está envolvido. Ok, obrigado, deputado. Muito bom saber do papel, né, da Frente Parlamentar, né, e como que está sendo estruturada e as atividades que vem desenvolvendo. Né, meus parabéns. Né, o senhor falou muito aí da questão de economia circular e me lembrou até em termos de conceito, né, que fazendo um paralelo com a própria bioeconomia, a gente não tem uma definição bastante aí consolidada do que se é bioeconomia em todos os países. Na verdade, eu nem falei muito sobre a economia circular, mas eu acho que tem que deixar tempo para todo mundo. Sim, aqui. Temos os especialistas aí que devem falar bastante coisa boa. Então, vamos falando. Mas inclusive, hoje já se fala aí em bioeconomia circular, né? Então, acho que mas é isso mesmo, né? Exatamente. Né? Mas acho que é um assunto bastante interessante, né? Assim como a economia circular também ainda não tem um conceito bem definido. Acho que vai muito de atividade, vai muito de país, vai muito de região. É claro que a gente tem que passar por alguns pontos principais, como os recursos biológicos, a partir de tecnologia e inovação, né, a parte de sustentabilidade também é importante, mas é um conceito que a CNI vem trabalhando de uma forma bastante ampla, até porque a nossa base é bastante específica, né, vários setores
e cada um tem suas particularidades, cada um tem suas especificidades. Enfim, vou passar agora a palavra para o Gonçalo. Gonçalo, me diz aí qual que seria a mensagem principal desse estudo e quais aqueles principais pontos, por favor. Perfeito, Davi. Eu acho que a principal mensagem é a que o Alex aí acabou de mencionar. Alex, eu acho que você foi, assim, incisivo. Quando você fala, por exemplo, do protocolo de Nagoya, você toca no ponto. O nosso problema não é mais de conhecimento. O nosso problema é de popularização do conhecimento. E a popularização que eu digo não é para tornar uma coisa... Por exemplo, eu sou um cientista, eu penso nisso durante 20 horas do meu dia. É óbvio que, para mim, uma série de coisas são naturais, são do meu dia a dia. E o que a gente percebe, eu fui empresário, a gente fundou a Granbio, né, em 2011, então eu fui empresário durante 5 anos. E eu conheci um mundo que a academia não conhece. E é um mundo que as pessoas percebem, é um mundo que gera emprego, é um mundo que gera riqueza, é um mundo que gera... E o que acontece, basicamente, o que eu enxergo, é que a gente acaba criando clãs, né? Clãs que não se comunicam, e como eles não se comunicam, eles acabam se colocando em posições opostas, desnecessariamente. Então, Davi, eu acho que o maior objetivo desse estudo, e não foi fácil fazer por causa de tentar cumprir esse objetivo, é justamente falar de um tema que não é simples, da forma mais simples possível. Eu acho que vocês que acompanharam, né, o Davi, o pessoal da CNI, quando a gente viu, o livro estava com 300 páginas, 200 e tantas páginas, e cada ponto que se colocava, a gente ia lá no fundo. Aí até o pessoal da Natura, com quem a gente conversou, falou, pô, mas ninguém entende isso aí eu não tenho tempo para olhar esse negócio, né? Então a gente tentou ver, pô, como é que a gente faz de um jeito que o cara, depois do churrasco, né, vai para a rede, pega o livro da bioeconomia e faz, pô, legal, acho que isso aqui vai ser útil para mim. Então, não é um desafio simples, acho que esse aqui foi o maior desafio. Eu não tenho certeza se a gente conseguiu, mas o que a gente realmente tentou fazer foi simplificar. E por que eu acho que esse livro ele pode ajudar? É simples. Na realidade, a bioeconomia é uma mina de ouro, mas só vai conseguir achar esse ouro quem conseguir minerar. O que a gente está tentando fazer é mostrar, né, que dá para minerar, que as ferramentas não são tão complicadas assim. E falando especificamente da bioeconomia, tem uma coisa interessante que geralmente na lógica, né, você trabalha e diz o seguinte, não é bem o que é a bioeconomia. Vamos pensar primeiro o que é que ela não é, né? O que é que ela não é? O que a bioeconomia não é? Bom, primeiro, tudo é energia. Tudo. Mesmo o que não se parece energia, é energia, né? O Einstein fez aquela famosíssima equação que todo mundo sabe o que é, mas ninguém sabe direito o que é, né? Como a maioria absoluta das coisas da ciência. Então, tudo é energia. E o homem, né, sempre usou a energia, até o início da Revolução Industrial, era bioeconomia pura. Né? Era bioeconomia pura. Até que um primeiro sujeito desenvolveu a máquina. Fez, bom, agora essa máquina ela faz o trabalho de 100 homens, beleza, mas ela come por 1000 homens. Né? Ela faz o trabalho de 100 e come por 1000. Como é que pode agora, com lenha, né, se vocês olharem, é muito interessante, se vocês olharem os relatos, né, do final do século XVIII, o próprio século XVIII, você vai ver muitos países, muitos estadistas preocupados com a falta das árvores, né? A falta das árvores, a falta de lenha para poder movimentar aquelas máquinas nascentes, né? E isso levou à devastação de florestas na Europa, em vários lugares, porque a madeira era necessário, era o combustível fóssil da época, né? Até que o pessoal fez, opa, peraí, tem mina de carvão, vamos começar isso aqui, né? E a partir da Primeira Guerra Mundial e tal, o petróleo, não preciso nem de dizer. Então, pessoal, o que acontece? Tudo no mundo é energia. Se a gente pensar um pouco, o que é dinheiro? Dinheiro é energia, né? Eu aqui trabalho, né? Gasto minha energia, converto em dinheiro e compro a energia de alguém. E com isso a gente conecta as pessoas, conecta, né, as energias e tal. Então,
No momento que a gente começa, que a civilização começa a utilizar a energia fóssil, o que caracteriza a energia fóssil é a concentração, né? Então, ela é barata por isso, você concentra. Então, poucos empreendedores tinham acesso a uma quantidade de energia simplesmente fabulosa, gigantesca. E com energia, você faz qualquer coisa, né? O Alex aí, que falou que trabalhou na Rod há muito tempo, o que é? O que é uma empresa petroquímica? Se você pega e faz gás de síntese, né? Não vou entrar muito em detalhe, mas CO2, CO e hidrogênio, você constrói qualquer molécula. Constrói tudo. Por quê? Porque tudo é energia, né? Só que as consequências do uso do petróleo, né, para finalizar dizendo o que é que a bioeconomia não é. O que aconteceu foi, primeiro, a gente converteu petróleo em gente, a população explodiu, e como o petróleo é muito concentrado, a energia é muito concentrada, a riqueza é muito concentrada, e você gerou uma péssima distribuição de renda no mundo. Eu até diria que nunca houve tanto sofrimento, né? O pessoal muitas vezes fala, não, a economia fez com que nunca teve um percentual tão pequeno de pessoas pobres. Mas, espera aí, percentual tanto faz. Eu quero saber número. Cada pessoa é um indivíduo. A gente nunca teve tanto sofrimento por causa das carências. Então, o que eu diria é o seguinte, a bioeconomia hoje, e esse estudo me ajudou muito a refletir, o que ela tem que tratar, na realidade, é a ciência do excesso. Como é que a gente tira esse excesso e converte ela em abundância? E para fazer isso, para ser mais objetivo, a gente tem que pegar a partir do conhecimento, né, utilizar a nossa biodiversidade e gerar riqueza, gerar produtos em substituição, né, àquela energia fóssil. Isso é absolutamente possível, isso gera distribuição de renda, isso gera coisas benéficas em todo o lugar que se vai, você gera uma rede extraordinária, né, de sinergias, de coisas positivas. E antes de falar isso aí, eu acho que a Roseli, que vai falar aqui depois de mim, vai simplesmente confirmar o que eu estou falando em uma empresa extraordinária como a Natura, que faz exatamente isso. Quer dizer, a Natura poderia produzir, né, tudo que ela produz com a química tradicional. Tudo, absolutamente tudo, mas não. Com a química da natureza, você já encontra, né, as soluções prontas. O problema é minerar. E para minerar, você precisa de especialistas, você precisa de uma quantidade gigantesca de pessoas, de empregos de alto nível, né, de qualidade, que gera cultura, que gera uma nova... Então, a bioeconomia tem um aspecto econômico e tem um aspecto cultural e distributivo. Que no livro, né, obviamente não dá para entrar em grandes detalhes de cada um dos capítulos, mas basicamente o que a gente tentou fazer foi um guia para o empreendedor, né? O empreendedor que quer empreender e, portanto, quer ganhar dinheiro, quer gerar riqueza, ele encontre, né, a mina de ouro a partir disso. E Davi, antes de passar a palavra para a Roseli, eu gostaria rapidamente, eu tive a honra, né, de coordenar o estudo, mas o estudo foi feito... Foi feito, na realidade, por vários autores, que eu gostaria de... Eu não sei se vocês estão vendo. Bom, né, eu gostaria de apresentar aqui, eu tive a honra e o prazer de trabalhar com minhas colegas, né, a Carolina Grassi, que hoje em dia ela é executiva na RSB, uma certificadora, a Ângela Dresa, que é especialista de propriedade intelectual na Granbio, né, a Regiane Oliveira, que está fazendo pós-doutorado na Dinamarca, um trabalho extraordinário com ácido lático, né? Quer dizer, com renováveis, e a Lilian Salles, que é especialista na área de biodiversidade e fez um trabalho também extremamente importante, mostrando o valor, né? O valor da natureza, para que a gente não fique só dizendo que é bonita, não, ela tem valor, e valor tangível e objetivo. Obrigado, Davi. Ok, obrigado, professor Gonçalo, né, muito bons comentários, né, me lembrou muito a gente acaba falando e resgatando um pouco da fala do deputado também, a gente acaba aí pensando um pouco na Amazônia também, né, eu acho que a Roseli também vai abarcar aí um pouco desse assunto, mas no último dia 19 a gente lançou um programa lá na CNI, chamado Amazônia Mais 21, e um dos pontos centrais é a própria agenda de bioeconomia. Já aproveito aqui para deixar o convite, no próximo dia 26, iremos falar, de funding,
relacionado aí ao programa Amazônia Mais 21, e desde já estão todos dados aí para participar dessa discussão. Vou passar agora a palavra para a Roseli. Roseli, qual que é a relação da Natura com a bioeconomia? Bom, primeiro, né, parabéns aos meus antecessores aí na fala. Eu fiquei super contente na fala do deputado, porque temas como biorefinaria, biopolímeros, protocolo de Nagoya, repartição de benefícios já são, né, realidade no nosso dia a dia. E eu acho que ambos trouxeram uma questão muito importante, que é a democratização deste conhecimento. Porque eu acho que o conhecimento real sobre as coisas ajuda a gente como indivíduo e também as corporações a fazerem as melhores escolhas. Então, é fundamental que esses conceitos eles sejam claros e bastante bem difundidos, porque senão a gente acaba trabalhando com uma base empresarial, uma base individual que ainda opera com dogmas e paradigmas que vieram sendo construídos desde a Revolução Industrial. Então, eu acho fundamental a gente democratizar mesmo o conhecimento, e é um prazer estar aqui mostrando um pouquinho, vou mostrar um pouquinho, se você puder, Lohane, colocar a apresentação, do que a gente tem feito e como que a gente já opera com bioeconomia na Natura, né? Então, a gente há 20 anos se relaciona diretamente com a Amazônia, escolhemos a Amazônia como um dos nossos temas. Pode passar, eu vou ser bem breve, porque eu acho que o mais legal mesmo é depois a gente deixar um tempinho para o debate, né? A Natura, ela nasce de duas paixões, a cosmética e as relações, e aí quando a gente fala de relações, a gente fala tanto a relação do indivíduo com ele próprio, o indivíduo com os outros indivíduos e o indivíduo com o meio ambiente, que a gente chama de bem-estar bem. Pode passar para o outro. A gente tem a crença de que a empresa é um organismo vivo, é dinâmico e vive dessa interdependência. Então, de novo, né, a gente acredita sim que as empresas podem e devem gerar impacto positivo em todos os aspectos, tanto social, econômico quanto ambiental. Essa, no nosso entender, deveria ser a missão das empresas, mas é a nossa missão, enquanto Natura. Pode passar. E aí, o que eu trago aqui é a explicação de que o nosso modelo de negócios, ele é baseado nessa crença, e isso permeia todas as nossas decisões, né? Desde as escolhas que a gente faz em termos de como a gente se relaciona com os nossos fornecedores, como a gente desenvolve produto, como a gente se relaciona com a nossa rede de consultoras, permeia toda e qualquer escolha. Por isso que eu falei, ter premissas claras faz com que você consiga movimentar um grande número de pessoas para um lugar comum. Então, o conhecimento, sim, eu acho que é uma arma importante para a gente ir quebrando aí alguns paradigmas de um modelo operante industrial que ainda é muito destrutivo e que não se mostra e não se mostrará sustentável ao longo do tempo. Durante essa jornada da empresa, com essa responsabilidade que vem da crença, dessas crenças, e desde lá da fundação em 1969, a gente achou por bem escolher quais seriam as causas que a gente vai se focar a partir de agora. E a gente escolheu 3 causas principais. A gente escolheu Amazônia Viva, mais beleza e menos... A Amazônia Viva fala por si só, né? A gente acredita... E aí o deputado também trouxe uma questão bastante importante, que é qual é a vocação, né, da Amazônia. Eu acho que essa é um pensamento base para tudo que a gente pode e deve construir em termos de políticas públicas e de incentivo a uma ocupação sustentável desse lugar. A gente pensa na Amazônia como um lugar de muito, muito potencial,
onde, juntando ciência e o que a gente tem lá em termos de patrimônio genético, a gente pode criar aí uma nação extremamente rica, extremamente igualitária até, e dividindo aí o que a gente consegue criar com todos os públicos. A outra causa, Mais Beleza, Menos Lixo, fala um pouco de circularidade. Como é que a gente sai dessa roda viva que a gente fez, né, de consumo, uso de combustíveis fósseis? Então, aí a gente foca essa questão, e cada pessoa importa, é óbvio, né? Toda a questão está escrito na própria causa. Então, essas são as nossas 3 causas, e as decisões que a gente toma no modelo de negócios sempre tem essas causas como pano de fundo, como objetivo para as nossas decisões. Pode passar para o próximo. Aqui a gente faz uma breve linha do tempo de como a gente vem desdobrando a sustentabilidade, que está no centro da nossa estratégia de relação com o Amazonas. Em 2000, a gente lançou uma linha, chama Linha Ecos, e essa linha ela tem os principais ativos de todos os produtos, eles vêm da biodiversidade brasileira. Foi uma escolha feita no ano 2000, que trouxe uma complexidade operacional bastante grande. Então, tanto do ponto de vista regulatório, quanto do ponto de vista de estruturar cadeias que fossem sustentáveis e justas. Bom, eu não vou passar por tudo isso, mas é só para mostrar que a Amazônia ela está no centro da nossa estratégia há bastante tempo. Em 2011, a gente estruturou internamente um programa na Natura que chama Programa Amazônia, para fortalecer e estabelecer também relações com vários atores para que a nossa presença lá fosse a mais benéfica possível para todos os envolvidos. Nessa linha ainda, a gente, em 2014, inaugurou o Ecoparque de Benevides. O Ecoparque é uma fábrica toda baseada em conceitos de sustentabilidade, e ela fica no Pará, e a gente tem como... ninguém, acho que não seria senso comum fazer uma fábrica de sabonetes, um parque industrial com várias outras atividades no Pará, mas para a gente fazia todo sentido como uma maneira de descentralizar o eixo da produção, né, deixando riqueza lá para o entorno e também reduzindo o impacto dos produtos, porque a gente encurta a distância dos insumos que estão muito na Amazônia para a fábrica. A gente recebeu o selo do EBT, que certifica processos justos em 2018. Temos esse nosso posicionamento da nossa causa Amazônia Viva, isso permeia nossas histórias, permeia nossos contatos com a nossa rede. Eu acho que também aqui tem um fator interessante e importante. A gente tem 1.200.000 consultoras na nossa rede. E falar sobre a Amazônia Viva, falar sobre mais beleza e menos lixo, e sobre cada pessoa importa, é uma maneira de democratizar esses conhecimentos, né? Então, quando uma consultora de beleza nossa comercializa um produto que é feito em PET 100% reciclável, com um ingrediente que vem de uma cadeia, que ela começa a conhecer, puxa, isso veio da Amazônia, então eu estou usando aqui a ucuúba, que antes de ser usada nesse tipo de produto, era derrubada para vender, para fazer cabo de vassoura. E hoje as pessoas, porque a gente compra essa ucuúba e faz um uso, passa por um processo super tecnológicos para chegar até o produto final, e depois volta repartindo benefícios com a comunidade que gerou isso, a gente vê hoje que a decisão das comunidades que trabalham conosco é manter a floresta em pé, porque é muito melhor para eles do que derrubar para fazer uma árvore para fazer cabo de vassoura. Então,
esse tipo de história, quando a gente conta para a nossa rede, vai criando essa consciência de que a bioeconomia, ninguém sabe que isso chama bioeconomia, mas de que trabalhar com tecnologia sustentável também na parte financeira é possível sem agredir ou sem destruir o meio ambiente, né? E agora, em 2020, no meio da pandemia, no meio dessa loucura que a gente está vivendo, a gente lançou, aí não mais como Natura, mas como grupo Natura & Co, que é formado por Natura, Aesop e The Body Shop, o nosso compromisso com a vida, né? Que é o compromisso que a Natura tem até 2030. E aí a gente reforça, vocês vão ver toda a nossa preocupação e todo o nosso foco nessas causas que eu acabei de citar. Pode passar. Então, alguns números, né? O que trouxe o que traz essa relação aí que a gente tem com a Amazônia? Então, hoje a gente tem, quando a gente fala só de Amazônia, a gente se relaciona com mais de 5.000 famílias em 33 comunidades. Quando a gente fala e quando a gente fala 5.000 famílias, o que é isso? São 22.000 pessoas. Então, essa é a comunidade com a qual a gente se relaciona diretamente na Amazônia. Desde 2010 até 2019, a Natura já investiu 1,8 bilhões em vários programas que a gente tem. E esses programas, eles garantem 100% de rastreabilidade em toda a nossa cadeia, que foi e que é certificada, inclusive, como uma cadeia de comércio justo. Todo esse trabalho possibilitou que a gente tenha conservado 1,8 milhões de hectares de floresta, isso equivale a meia Holanda, meio país, né? Meio país da Holanda, e a 12 vezes a cidade de São Paulo. Então, esses são os números que a gente tem hoje falando só de Amazônia. Quando a gente fala de biodiversidade, no geral, esses números são maiores. Pode passar o próximo. Roseli, deixa eu só fazer uma pergunta. Claro. Essas 5.000 tantas famílias são as famílias que, de alguma forma, fazem a extração de produtos da selva dentro de um manejo que vocês devem estar orientando para poder suprir a cadeia de matéria-prima da Natura, é isso que eu entendo? Exatamente isso, exatamente isso. Aí no próximo slide, pode passar, por favor, Lohane. Aqui a gente tem, né, a biodiversidade, assim como a biodiversidade, os desafios socioambientais, eles são a nossa inspiração para a inovação, né? Porque, de um lado, a biodiversidade tão abundante, então, como é que a gente faz uso dessa riqueza que é única do nosso país e, por outro lado, todo o desafio socioambiental para o qual não dá para ficar de olhos fechados. Então, o nosso time lá de P&D, de inovação, ele sempre está trabalhando com esse conflito entre abundância de um lado e falta do outro. Então, como é que a gente trabalha? A gente faz bioprospecção, então a gente tem diversos tipos de profissionais, né, formações, desde engenheiros agrônomos até cientistas de dados da nossa equipe, mas a gente faz bioprospecções e a partir do momento que a gente entende que um determinado ativo pode ter um potencial cosmético, de uso na indústria cosmética, a gente tem também um centro de inovação, um laboratório de pesquisa que fica no Pará. A gente desenvolve processos de extração que depois, e o produto desses processos, ele é estudado, a gente usa genômica, a gente usa bioinformática, a gente usa assim, ciência de ponta para determinar qual é a vocação de cada ativo. Então, se ele é um bom ativo para
cabelo, para pele, e depois que a gente faz isso, esses ativos eles vão ser aplicados num produto. Em paralelo, a gente está desenvolvendo toda a cadeia de fornecimento deste produto. Então, como você falou, a gente tem profissionais que também escutam o que as comunidades fazem lá, né? Porque há muito conhecimento. Então, a gente não chega lá só para ensinar, também para aprender. E aí, dessa conversa entre tecnologia e o conhecimento de manejo que eles têm, nasce o melhor procedimento para uma estruturação de cadeia que faça uso do insumo sem precisar destruí-lo. Então, muitas vezes, quando a gente passa a usar um insumo vegetal de uma área, a gente percebe que essa área começa a ser mais preservada, porque isso tem valor para quem mora lá. E aí eles são os principais guardiões desse lugar, né? Porque aquilo é de lá que eles vivem. E essa cadeia volta depois e se fecha com a repartição de benefícios de cada produto vendido que conta com esse ativo. Então, esse é o nosso ciclo de inovação. Pode passar. Tem uma história também bacana, de que ciência e indústria funcionam bem. A primeira patente, né, a primeira indústria de cosméticos que recebeu uma patente verde do INPI foi a Natura, por um projeto desenvolvido junto com o IPT, para utilizar resíduos. Então, a gente usa um determinado vegetal, usa uma parte dele, gera um resíduo. Então, uma boa parte das nossas pesquisas está em como usar os resíduos, justamente para fechar o ciclo. E a primeira patente no INPI verde, né, que chama, foi nossa, e a gente põe um produto fruto disso no mercado, provavelmente esse ano. Aqui eu vou falar bem rápido, porque eu não quero gastar mais tempo, mas a visão de sustentabilidade 2030, que é o compromisso com a vida assumido aí pelas 4 empresas que fazem hoje parte de Natura & Co, tem um capítulo que é enfrentar a crise climática e proteger a Amazônia, ou seja, como grupo, a gente colocou objetivos, divulgou, né, para o mundo, e agora temos que fazer, porque a gente acha que esse tema é super relevante. Então, a gente tem aí eu não vou ficar lendo meta por meta, mas essas metas passam por zerar, né, a nossa emissão de carbono 30 anos antes do que é o compromisso colocado aí no mundo. Além disso, a gente tem ações, então agora a gente já estrutura e agora a gente tem que estruturar programas, e isso não faremos sozinhos, temos certeza, estruturando, mas a gente quer participar e liderar uma agenda de que faça com que a bioeconomia na Amazônia, de fato, seja uma realidade, né? E que preserve a floresta em pé. O outro ponto, ele fala em defender direitos humanos. Aqui tem uma questão muito de igualdade e de inclusão, então a gente também acredita que não adianta nada fazer tudo isso que a gente está falando sem uma agenda mais voltada a direitos humanos, e tem uma frente bastante ambiciosa de abraçar a circularidade na produção dos nossos produtos e embalagens e ir além buscando a regeneração. Então, a gente sabe, né, existe um conceito, a gente usa o conceito do Instituto Ellen MacArthur de circularidade, que é um conceito internacionalmente reconhecido. Sabemos da dificuldade de alcançar uma circularidade plena, mas esse é o nosso norte. Então, cada vez que um pesquisador nosso vai para a bancada ou abre um novo projeto, é isso que ele está buscando. A gente ainda não consegue 100%, mas em algumas coisas estamos bastante próximos disso. E aí, a regeneração,
porque aí seremos realmente seres humanos bem legais para este planeta, né? Que hoje a gente é só mais ou menos para o planeta. É isso, eu tenho mais um slide que traz aí a ambição do grupo. Essa é a aspiração do grupo que nasce com esse nome de Naturicô, né? Ousar e inovar para promover impacto econômico, social e ambiental positivo, e para a gente não ser mais um grande grupo de beleza do mundo, mas a gente ser o melhor grupo de beleza para o mundo. Então, acho que quem tem essa ambição não poderia ter metas menos desafiadoras, né? Então é isso. Obrigada, pessoal, pelo tempo de vocês. Ok, muito obrigado, Roseli. Sempre bom saber como é que a Natura tem se relacionado com o meio ambiente, sustentabilidade. Meus parabéns pelo trabalho. De fato, questão relacionada a meio ambiente e sustentabilidade tem estado aí nas manchetes, né, no bojo da discussão, quando a gente fala em termos de retomada econômica. Então, a gente tem visto aí na própria União Europeia, né, a retomada, os investimentos para essa retomada econômica vão ser direcionados tanto para ações que tratem da mudança climática, a redução da perda de biodiversidade, tudo isso aí ligado com os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Teve um slide que eu vi que você já colocou lá as caixinhas, eu acho que tem, né, essa relação bastante forte aí também em termos de direcionamento de ações. Temos aí o acordo União Europeia-Mercosul, o qual, se eu não me engano, a gente tem um capítulo específico que fala só do Acordo de Paris, né, a iminente entrada do Brasil na própria OCDE, e, se eu não me engano, também cerca de 40% desses instrumentos tem relação com o meio ambiente e sustentabilidade. Enfim, todo o arcabouço regulatório que tem sido desenvolvido também aqui no Brasil, e a bioeconomia, ela entra aí como uma chave, né, para se atingir esses objetivos, né, quando se fala também, principalmente em Amazônia. Mas eu queria ouvir um pouquinho do deputado, como é que a temática bioeconomia está sendo tratada dentro do Congresso? É um assunto que vem sendo falado como uma das oportunidades para se desenvolver determinadas regiões. Por favor, deputado. Primeiro, belíssima apresentação da Roseli, fiquei super feliz de conhecer ainda mais a Natura, né? Eu já acompanho ela há muito tempo, mas a gente vê como ela, de fato, entrega, ela não fica só no discurso, e os slogans de vocês estão cada vez melhor. O departamento de marketing está ótimo, estou adorando, ficar fã mesmo. Bom, dentro do Congresso, vamos lá. Porque mistura também um pouco com o meio ambiente, né? Quer dizer, é natural que a gente, quando vai falar de bioeconomia, a gente vai falar de meio ambiente. Então, recentemente também, a gente conseguiu manter o CBIO, aquela tributação de 15%, que são aqueles certificados de carbono, importantíssimos para poder trabalhar com a questão dos biocombustíveis. Isso tem muito a ver, gente, com a questão da preservação da Amazônia, quer dizer, transformar a preservação num negócio. A mata, né, a selva de pé valendo mais do que ela derrubada. Não só numa questão como muito bem trabalhado pela Roseli, com comunidades fazendo um trabalho extrativista e, eventualmente, até não só extrativista, mas fazendo culturas que são do interesse, mas dentro de um meio ambiente equilibrado e que se sustente, e a palavra sustentável, acho que ela tem várias facetas, né? Não só sustentável da árvore de pé, mas sustentável da família vivendo bem, quer dizer, nós estamos falando da questão social. E toda essa questão dos créditos de carbono, sabe, a gente tem que começar a transformar isso realmente num comércio mundial, porque a gente, até conversando um pouco com o Ministério do Meio Ambiente, no protocolo de Paris as coisas ficaram meio separadas, quer dizer, a compensação não poderia ser feita de algo que tem que ser compensado na Alemanha, comprando crédito no Brasil, que teria que ser na própria Europa e tudo mais. Mas todo mundo no mundo tem interesse na preservação da Amazônia. E
a gente tem que começar a pensar que isso, de alguma forma, tem que ser pago pelo mundo também. Não dá para você só querer romanticamente falar que a pessoa tem uma propriedade e falar, olha, o mundo não quer que você derrube, mantenha isso, mas você também não pode tirar retorno desse teu investimento, né? Não estamos falando aqui de pessoas que são, talvez, latifundiários ou grileiros que pegam a propriedade. Aliás, grileiro, eu estava falando também com o Ministério do Meio Ambiente, isso é o pior dos mundos, e eles também odeiam essa turma, porque eles derrubam para poder ter propriedade da terra. Então, tudo que a gente tem que evitar é essa derrubada, sabe? Nós temos que transformar economicamente mais interessante ficar de pé, não só pelo extrativismo, mas, de novo, sobre os créditos de carbono, que o mundo tem que começar a entender que isso tem que ser pago por todo mundo. É interessante, assim, fazendo um paralelo, a Arábia Saudita tem o inverso da gente, ela tem grande reserva de carbono subterrâneo em que ela extrai, e isso comercialmente é muito interessante, e aí nós emitimos isso, né, faz toda a cadeia química tradicional. Nós somos o inverso, quer dizer, a gente não quer extrair, a gente quer preservar, mas a gente não consegue monetizar isso, não consegue fazer financeiramente isso. Então o mundo tem que entender, falar, nós estamos do mesmo jeito que a gente tem que ter retorno daquilo que a gente preserva e não daquilo que a gente explora. Eu acho que vai ser o melhor dos mundos quando a gente conseguir viabilizar isso e todo mundo tiver consciência sobre isso. Voltando à pergunta do Congresso, o Congresso Nacional, primeiro, está cada vez mais percebendo a importância disso. Mesmo o pessoal da Frente Parlamentar do Agro, a bancada do Agro, que é uma bancada importante, eles também estão extremamente conscientes de que não é bom para eles e para o negócio deles falar em avançar com áreas de pastagem, com áreas agricultáveis. O que nós temos já é mais do que bem, e ainda com o ganho de escala que nós temos, a gente consegue produzir. Eles estão, inclusive, recuperando várias áreas degradadas. Isso é pouco falado, mas existe uma política de recuperação de áreas degradadas, importante. A gente não tem que só falar em queimada e derrubada, que é óbvio que nós temos que ter isso para poder alertar, mas também vamos contar o lado bom que está acontecendo. Então, eles são pessoas que hoje estão do lado do agro. E vamos lembrar que quando o Jair Bolsonaro assumiu, havia uma ideia de fundir o Ministério, né, ou juntar o Ministério do Meio Ambiente com o da Agricultura. E o próprio pessoal da Agricultura falou, não faça isso, pelo amor de Deus, mantenha separado, porque isso vai atrapalhar nossa pauta, que é a pauta exportadora, que é uma pauta econômica. Então, eles querem que tenha realmente cada um com o seu interesse, porque havia a preocupação se colocasse no mesmo ministério que o agro, com o seu negócio, sobrepujasse a ideia de poder fazer a preservação. Então, isso eu acho que a gente tem essa consciência. E dentro do Congresso Nacional, o que a gente ainda tem que trabalhar e que eu acho que é importante é saber divulgar, acho que estamos sendo bem repetitivo aqui, o potencial e a riqueza da bioeconomia para o Brasil. Tem que realmente trazer esses trabalhos aí, né, do professor Gonçalo e outros trabalhos que estão sendo feitos para a gente poder saber, mas com inteligência, sabe? Tem algumas coisas que de vez em quando a gente começa a entrar no radicalismo, do tipo assim, não quero que nenhum estrangeiro entre no Brasil, eu não quero que ninguém venha aqui abrir o protólogo na Nagoya, porque senão vai entrar um monte de alemão, francês, holandês na Amazônia e vai roubar tudo da gente. Eu acho que a gente tem que ter equilíbrio em saber e que, as pessoas podem até desenvolver, mas sendo uma molécula, né, sendo uma propriedade intelectual brasileira, e aí vem o INPI, que tem que ser mais rápido, mais ágil, para poder dar apoio a esse tipo de situação, de a gente poder ter o direito a essa propriedade. Então, tem vários equilíbrios aí, ainda vendo aqui as nuances. Mas o mais importante, e aí o Gonçalo falou muito bem, temos que ser didáticos, temos que ser simplificadores, temos que botar isso na pauta ambiental nas escolas. Assim, o discurso tem que ficar cada vez mais comum, mais natural. E
tirar alguns romantismos da ideia de que mata preservada é aquela que ninguém entra cercada tal e achar que aquilo vai ficar perfeito. Nós temos que saber, de novo, desenvolvimento sustentável. Vamos saber entrar dentro de uma mata, de uma selva, saber extrair com equilíbrio, com um trabalho bem feito aí que a Natura está fazendo, ensinando, inclusive, o manejo para as comunidades ribeirinhas, como que tem que vir a castanha, como que tem que vir o urucum, como que tem que vir chama lá outro que vocês estavam desenvolvendo, que eu achei também, cera de carnaúba, né? Vocês também estão trabalhando com a carnaúba. Assim, como saber trabalhar com esses materiais de que eles venham da forma mais interessante. E assim a gente troca o interesse econômico. Querendo ou não, gente, é o interesse econômico que vai mover uma indústria ou uma população ribeirinha. Ninguém vai fazer por amor, deixar de talvez fazer captura de animais silvestres, porque é ruim, e aí ele tem que ficar miseravelmente trabalhando com uma coisa que não é sustentável, ok? Então, eu acho que o Congresso pega essa consciência, e é um Congresso que tem muita gente com um discurso bem forte de preservação. Não vejo mais por quê? Porque o agro, que seria talvez o vilão dessa história, percebeu que faz muito mal para o negócio deles, tanto de proteína quanto de produtos de agricultura. Ok, obrigado, deputado. Falando muito aí em relação à entrada de investimento também, e o que se procura quando se tem essa tomada de decisão é justamente aí um melhor ambiente de negócios, mais segurança jurídica, enfim, acho que todas essas variáveis aí contribuem para que possa cada vez mais entrar investimento. Mas eu gostaria de passar agora a palavra para o professor Gonçalo. Gonçalo, quais são as recomendações? Por que essa agenda não tem ganhado escala no Brasil? Que pontos que a gente precisa aí endereçar para que essa agenda definitivamente levante voo? Perfeito. Olha, o que os colegas aí antes de mim falaram, eu acho que naturalmente está vindo uma compreensão, do valor da biodiversidade, que a gente tem que usar ela de uma outra forma, e o exercício disso é justamente a bioeconomia. A gente conclui que existem 3 pontos fundamentais. O primeiro, da regulamentação. Eu vou dar um exemplo. A gente tem uma universidade, como eu disse, nós somos a 12ª potência mundial em produção de ciência, em produção de conhecimento. Entretanto, esse conhecimento está já enjaulado. Ele não vai, a gente não faz o que a gente sabe. E isso tem que mudar. E para mudar, precisa de regulamentação. A universidade, por exemplo, entende uma patente, e não é culpa da universidade, ela entende uma patente como se fosse uma cadeira. Tem lá um carimbo, uma propriedade, o nome já diz propriedade intelectual. Então, como uma propriedade pública precisa de um edital, precisa de... Quer dizer, isso está errado. Isso está errado. Uma patente não vale nada se ela não for explorada. Ela é só custo. E a gente tem que compreender isso. Quando é que uma patente vira produto? Quando existe um empreendedor. O Alex falou aí antes, tudo gira em torno da economia. Se ficar na universidade, vira um paper bonito, algumas pessoas aplaudem, é muito bom para o prestígio, mas não vira riqueza, não vira emprego, não vira nada disso. Então, essa é a primeira parte, a regulamentação é fundamental. A gente está vendo também no Brasil uma quantidade de gente falando de bioeconomia. Todo ministério tem uma unidade de bioeconomia, um programa de bioeconomia, não sei o que lá de bioeconomia. Ninguém sabe nem o que é bioeconomia, mas está todo mundo fazendo. A gente precisa de integrar isso. Tem uma espécie como a gente teve na Olimpíada, uma autoridade olímpica, uma autoridade bioeconômica, sendo que a autoridade no bom sentido, mas que integre todas essas iniciativas. O segundo ponto é o desenvolvimento científico e tecnológico, que tem que vir a partir dessa integração. Eu brinco sempre que muitas vezes na universidade a gente encontra respostas sem ter as perguntas. Quer dizer, a gente bota na prateleira um monte de produto que ninguém sabe direito que veio da iniciativa do cientista. E, portanto, essa mesma iniciativa poderia acontecer, a qualidade do estudo até melhor, por ser irrigado através da iniciativa privada e através de recursos. Mas a gente precisa de ter a indústria, a gente precisa de ter o setor produtivo indicando os caminhos da pesquisa. Isso é fundamental para que ela integre e vire riqueza para o país.
O terceiro ponto muito importante é a forma do investimento. A gente precisa das startups. As startups, nós temos que infestar o país de startup. A startup é feita por gente jovem, por gente que a gente sabe perfeitamente como é o pai das startups quebra. Então, a gente precisa de Darwin, né? Do que Darwin nos ensinou. Aí, em franco desenvolvimento, muita gente tentando, muita gente trabalhando, muita gente buscando conhecimento da universidade para ir para o mercado. E eu acho que isso, né? Por exemplo, empresas como Natura podem se beneficiar enormemente, ao invés dela ter que pegar toda a estrutura dela e botar para investigar uma determinada coisa, que uma startup vá lá, que ela investigue, que ela encontre, que ela interaja com uma empresa grande, né? E que isso é feito em grandes países, né? Em países desenvolvidos, que conseguiram desenvolvimento em grande parte por causa disso. Agora, o investimento, né, que essas empresas têm que pegar é um investimento especializado, com fundo perdido. Não adianta pedir garantias, né? O nosso sistema de investimento é muito ruim. Ele não propicia o desenvolvimento tecnológico para valer, inovação, que é basicamente risco. E aí eu queria comentar duas coisas que o deputado falou, que eu acho que estão no ponto fundamental. O Brasil é incrível, né? O Brasil realmente, nós somos extraordinários, muito difícil de entender o Brasil, porque a gente vai fazendo bobagem, aí chega uma hora que, né? É como a Copa de 70, que a gente venceu porque tinha um monte de craque. Só que, como o pessoal viu o que a gente fazia, sistematizou, e aí a gente levou 20 e tantos anos sem ganhar uma nova Copa, embora os talentos estivessem aqui, né? A gente fez isso com o CEBIL. O deputado falou disso aí, e o CEBIL não tem recebido o destaque que ele merece. O Brasil conseguiu gerar uma moeda de carbono, é a primeira do mundo, e ela é gerada a partir de qualquer processo que você tem um fóssil contra a contraparte. A gente começou com os biocombustíveis, né? Por exemplo, se eu vou de etanol e não de gasolina, né, um determinado trecho, eu evito uma determinada quantidade de emissão de combustível fóssil. Quando o produtor de biocombustível produz aquele biocombustível numa quantidade que evita emitir 1 tonelada, virou uma moeda de carbono. Pessoal, nós não somos sérios. Nós somos crianças que vão crescendo. E uma das coisas mais importantes do nosso cérebro é o jogo, é a vontade de jogar. Nós jogamos o tempo todo, em todas as áreas. Olha o que acontece com o Bitcoin. Qual é o lastro de uma moeda virtual? Sabe por que a moeda virtual tem muito valor e quem comprou o Bitcoin no início, né, ficou bilionário? Porque o homem joga. Não tem lastro. Pelo contrário, não sei se vocês sabem, mas a mineração da moeda Bitcoin, não dá para falar nisso, ela emite mais CO2 que todas as viagens de avião internacionais. Quer dizer, é uma moeda, eu vou exagerar aqui, né? Vou simplificar, é uma moeda do mal. O CEBIL é uma moeda do bem, ela faz o contrário. E ela é uma moeda. Na Califórnia, uma moeda dessa vale $200. O CEBIL começou agora, com muita proteção, e não chegou nem a $10 nas melhores vendas. Agora, a gente está colocando o CEBIL, né, para o público, porque os deputados fizeram um trabalho extraordinário de derrubar os vetos, né, que foram feitos para a taxação. Eu vou comprar CEBIL, porque se acontecer o mesmo que aconteceu com o Bitcoin, né, pessoal, isso é extraordinário e vai fazer, né, de novo. O deputado comentou também, a atmosfera é a única coisa que a gente tem em comum em todos os países. Então, se eu capturo CO2 aqui, isso vale para todo mundo. Se o pessoal na França faz isso, na Índia... Então, a gente tem, pela primeira vez, um lastro universal. O ouro não é universal. Quem tem ouro tem mais moeda. Quem não tem... Petróleo não é universal. Não tem nada que... O CO2 é universal. A gente pode conseguir construir esse lastro e realmente fazer uma inovação para o mundo incrível. E para terminar, pessoal, eu acredito, a única saída que a gente tem é a educação, não tem outra. Não tem outra. Eu tenho acompanhado escolas públicas, né, de perto, a gente tem tido um trabalho conjunto, e eu vi uma história extraordinária em Sumaré, né? Uma escola lá, perto aí de onde o deputado atua, era uma escola em que as pessoas, os meninos nem tentavam fazer vestibular para a universidade pública, nem tentavam. Aí eles começaram, botaram tempo integral e instituíram um programa de ciência. Toda criança tem um projeto científico. Sabe o que aconteceu? Se você vai hoje lá, o número de pessoas... Tem um menino mesmo que entrou em todas as universidades públicas do país. Tudo que ele fez, ele foi.
Olha, sair de zero, de ninguém nem tentar, até uma quantidade enorme de crianças que hoje estão... É isso que a gente precisa. Eu tenho uma sugestão muito simples, sabe, para todas as escolas. Dê uma planta, no primeiro dia de aula da criança, diga, olha, essa planta tem que... Quando você sair da escola, ela tem que continuar. Você começa a entender como uma planta funciona. Pessoal, se não tiver amor, se a gente enxergar uma árvore imensa como uma coisa que você pode derrubar, e não como uma coisa que levou ali centenas, às vezes até milhares de anos, né, para você... Então, a bioeconomia depende de uma mudança cultural. E essa mudança cultural depende de amor à natureza. E esse amor a gente só vai colocar na educação, né? Davi, eu vou finalizar agradecendo muito, né, essa integração que você está proporcionando, né? A CNI, como eu falei, talvez seja, né, a autoridade no bom sentido, mas para conduzir, porque a gente vai precisar da indústria. É na indústria que a gente tem realmente geração de valor. Muito obrigado. É uma honra, né, poder atuar aí na liderança desse estudo. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Gonçalo. Roseli, considerações finais, por favor. Bom, vou ser breve, porque nosso tempo já passou, né? Bom, primeiro, obrigada, acho que as falas foram muito interessantes, é muito bom para nós, enquanto indústria, poder ter esse espaço para mostrar o que a gente faz e aprender também, né? A gente trabalha, sim, em inovação aberta, a Natura trabalha com a academia, muito próxima da academia, dos institutos de pesquisa e também com startups. Então, hoje, a gente tem um resultado bastante bom na produção de ciência, conectando esses vários atores. Eu entendo que a gente tem um potencial imenso de desenvolvimento de bioeconomia e que há ainda a oportunidade, mas que a gente também tem muita oportunidade, né? Muita coisa para melhorar. Acho que, para quem atua na indústria, o ambiente regulatório ainda tem um arcabouço legal bastante complexo. A gente fala em juntar os conhecimentos de indústria, startups, universidades, a gente ainda esbarra numa... Eu vou falar no positivo. Acho que ainda tem muita oportunidade para criar incentivos associados para fomentar essa interação e fomentar a produção de ciência aplicada pela iniciativa privada. E a gente que trabalha em inovação aberta, aí com vários atores, a gente ainda tem uma carga tributária bastante alta. Toda vez que a gente fala em transferência de know-how, aquisição de tecnologia, compra de equipamentos, insumos, estabelecimento de parcerias. Então, assim, é uma decisão importante fazer ciência e buscar a sustentabilidade, mas ainda a gente tem um cenário que vejo um progresso bastante grande nos últimos anos, mas ainda um arcabouço, um ambiente ainda bastante complexo. Acho que eu acredito, né, na bioeconomia. Eu vejo os frutos disso no dia a dia do meu trabalho e no dia a dia do trabalho de milhares de pessoas. Então, eu sou, pessoalmente, aí falando por mim, uma pessoa otimista. Fiquei muito contente de ouvir que no Congresso a gente tem um ambiente fértil para esse tema. Acho que, assim como a bioeconomia não é ninguém entende direito o que é, muitas vezes também a gente tem uma visão que não é essa, e aí eu estou falando pessoalmente, não como Natura. É um prazer estar aqui discutindo esse tema. Agradeço também a CNI, a gente tem trabalhado bastante junto, né? Então, eu tenho várias pessoas do meu time que estão aí no dia a dia das conversas, e acho que estamos progredindo. Acho que a função é essa, seguir em frente. Okay. Então, muito obrigada. Muito obrigado, Roseli, pelas palavras. Sigamos juntos, né, que eu acho que essa agenda só decola se todos, né, sociedade civil, governo, parlamento, né, e setor produtivo estiverem juntos. Deputado, por favor, considerações finais? Novamente, obrigado pelo convite, um belíssimo mesa de debate aqui com o Gonçalo, com a Roseli.
Fico feliz de a gente ter uma empresa brasileira tão focada em entregando resultados e mostrando belíssimos resultados também nos seus balanços, né? Isso mostra que é possível, sim, ter receitas, ter resultados com preservação e com bom uso do meio ambiente. Eu vou só falar uma coisa que eu falava muito na minha campanha, que nós chamamos de inclusão social sustentável. Tinha a ver com a educação que o Gonçalo estava falando, que é ensinar a pescar, né? Que é a formação que a gente tanto fala de educação no Brasil, e deu o exemplo da cidade onde está instalada a minha fábrica, Sumaré. Mas eu também falo do ambiente de pescaria. Ou seja, não adianta a gente só desenvolver os nossos talentos se a gente não der um ambiente para eles se desenvolverem. E desse lado está a desburocratização, essa reforma tributária que a gente tanto quer, e que, inclusive, dá incentivos naturais para a gente poder fazer a coisa correta e bem feita, né, Roseli? Então, quando a gente consegue ter menos burocrático, menos regulamentações desnecessárias, conseguir fazer registro do nosso desenvolvimento, cair aqui ou não? Estou ainda aqui na... então, o ambiente de pescaria. Quando a gente tem esses dois, a gente tem o que nós chamamos de inclusão social sustentável, que é as pessoas se desenvolvendo por conta própria, podendo parar. Tanto que o sustentável já é um outro lado do ambiental. E eu falei isso uma vez para o Guilherme Leal, numa das apresentações do RAPS, que ele fez aqui em Brasília. Então, obrigado, gente. Foi um prazer, sempre à disposição. E com a união de nós aqui, a gente vai fazer o Brasil o país mais sustentável, mas que gera riqueza para a sua população e o bem-estar. Ok, muito obrigado, deputado. Gonçalo, entendi que você já fez as suas considerações finais, ou quer dar mais uma palavrinha? Ok, muito obrigado a todos, obrigado, professor Gonçalo, pela parceria, né? Vamos juntos agora desenvolver a estratégia, o documento base está pronto, agora é caminhar para a estratégia e, no curto prazo, a gente já começar a trabalhar em vias de plano de ação. Muito obrigado, Roseli, né, pelo trabalho, pela divulgação do trabalho que você tem feito aí junto à Natura, né, e junto à sociedade brasileira. Muito obrigado, deputado, né, mais uma vez, obrigado pela sua presença. E obrigado a todos aí que nos assistiram, né? Fica o convite mais uma vez, dia 26, agora desse mês, Amazônia Mais 21, assunto funding, conto com a presença de todos para a gente debater esse assunto tão importante que está presente em várias agendas aí de meio ambiente, também presente na agenda de bioeconomia. E fica meu muito obrigado. Bom final de semana a todos e até mais. Bom final de semana.